tema da mensagem será servos fiéis. Servos fiéis. Vamos fazer a leitura? Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pode sentar. Eu acho uma lição que temos nesse versículo. Você vê como a palavra de Deus é maravilhosa? É riquíssima e abundante em lições, irmãos. E deixa-me passar para vocês o que diz esta parte. Lembra que eu já falei para vocês da divisão do livro de João? O livro de João tem 21 capítulos. Lembra bem? Divide em duas partes, irmãos. Do capítulo 1 até o capítulo 11. É Jesus se apresentando ao mundo. Ele veio para dar vida. Pegue esse tema e vocês vão entender esses primeiros 11 capítulos. A partir do capítulo 12, muda. Ele sai do mundo, quer dizer, ele sai do palco mundial. Ele não está lá curando mais, ele está junto com os discípulos. Ele chama os discípulos para... É como se eu tivesse uma reunião com vocês só, com os membros da igreja, né? Jesus chama os seus 11 discípulos, porque eu não falei 12, porque ele exclui Judas, né? Ele faz tudo para o traidor sair. E ele fica só com os seus. E então, ele vai conversar, porque irmãos, aquele momento, estava chegando a hora dele ir para a cruz, dele ser crucificado, dele ser espancado e morto, e depois sepultado e ressuscitado. É muito importante esses próximos capítulos, do capítulo 12 até o 21. Espero que vocês tenham entendido, tá? E agora, irmãos, são momentos assim de orientação, de advertência, de promessas, tá? Ele promete o Espírito Santo no capítulo 14, fala dos perigos que os crentes iam passar, ele fala muito, um dos temas mais importantes que vocês podem ver naqueles capítulos, é que ele destaca o mundo que odeia ele. Tá? Que faz diferença entre o mundo que ele amou, você vê lá no capítulo 3, versículo 16, e a partir desses capítulos, do 12 em diante, ele fala do mundo que odeia ele, o mundo que persegue a ele, o mundo que vai perseguir os crentes. Mas ele termina dizendo, eu venci o mundo. E aqui no capítulo 12, olha que coisa, ele diz no versículo 26, se alguém me serve, olha que coisa, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Que coisa, tem 3 pessoas ali, tem ele, o Pai e o crente. Se vocês quiserem uma nota melhor, umas palavras mais claras, tem ele, o Pai e a ovelha dele. Tá? Vamos lá. Eu tenho 3 assuntos para serem tratados nesta manhã. Eu vou falar sobre servos fiéis. São seguidores. Se alguém me serve, siga-me. Vou falar em segundo lugar, servos fiéis estão prontos para servir. Ele fala, se alguém me serve. E por fim, servos fiéis serão recompensados. Meu Pai o honrará. Tem algo melhor do que isso? Acho que não. Vamos lá? Primeiro tratarei aqui, servos fiéis são seguidores. E eu quero passar isso aqui para nós. Porque eu entendo que vocês estão dizendo com suas bocas e com suas vidas
que vocês seguem a Cristo, não é verdade? Nós seguimos a Cristo. Significa que o nosso Deus está andando. Tá? Nós não seguimos Maria, ela é apenas, na Igreja Católica, a rainha dos céus, não tem nada a ver com rainha. Ela é apenas uma deusa que inventaram. Nós não seguimos os ídolos dos homens, eles não andam, eles não veem. É o Salmo 115, irmãos, diz que eles não cheiram, não apalpam, não veem, não andam. Por quê seguir um Deus dele? Nós seguimos o Senhor que está comandando o seu povo. Siga-me. E para os discípulos, Jesus estava mostrando, meu caminho é para a cruz. Vocês querem me seguir? Vamos lá. Nós não seguimos de longe, irmãos. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas não são crentes. Admiram as doutrinas, admiram o cristianismo, mas seguem Jesus de longe. Nós não somos esses espectadores. Eu gosto muito. E até alguns dizem, eu tenho certeza da minha salvação, mas não segue a Cristo. Tá? Seus pés estão parados no mundo. Eles não são ovelhas. Jesus confrontou com muitas pessoas assim, que admiravam ele. Lembra? Nicodemos e outros muitos. Jesus falou, se alguém quer me servir, saiba disso e disso e disso e disso. Ele colocou todos os obstáculos. Então vocês que dizem que são crentes, vocês não estão admirando, né? Vocês não estão de longe. Eu gosto, eu acho bonito, eu acho que a doutrina é linda, mas vocês não seguem. Eu espero que vocês sigam o Senhor. Nós não somos admiradores, nós somos seguidores do Senhor. Também, irmãos, lembra que nós nos convertemos para seguir aquele que nos serviu. Lembra? Os irmãos estão lembrados da primeira carta de 1 Tessalonicenses? Que quando Paulo pregou lá naquela cidade, pessoas e pessoas se converteram. E naquele capítulo 1 é dito que eles pegaram os ídolos deles. Eles não ficaram, chegaram para os vizinhos, não. Eles quebraram aquilo. Eles jogaram fora os seus ídolos. Sabe por quê? Porque eles queriam servir ao Deus e seguir a Cristo. Tá? É isso que deve haver. O cristianismo não é uma escola onde nós admiramos, eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi dessa doutrina e tal. Nós não somos meros aprendedores, irmão. Nós não estamos numa sala de aula meramente. Nós estamos com o nosso Senhor. Ele diz, siga-me. Ele vai na frente e nós seguimos. Eu espero que essa seja a verdade em suas vidas. Alguns creem, mas não querem. Falei isso para os irmãos. Alguns creem, mas não querem. Tá? Suas obras mostram que não seguem o Senhor. Não. Eu falei para os irmãos. Alguns de vez em quando vêm no culto, leem a Bíblia de vez em quando, nunca sabem o que é oração, nunca tiveram provação na vida, nunca foi testada a sua fé, nunca, na hora H, quando o mundo chama, eles deixam a admiração por Cristo e vão para o mundo. Tá? São seguidores do mundo. Tem pessoas que dizem que são crentes, mas deixam o culto, vão para o cinema. Deixam o culto por causa de amigos, de parentes. Deixam, irmão. Não tem nenhuma ligação com o Senhor. Eles gostam de estar onde Jesus não está. E é isso. São crentes em Cristo? Não. São aqueles que admiram, mas não tem nada a ver de cristianismo. A Bíblia fala, no mesmo capítulo 12 de João, fala daqueles que creram em Jesus, mas tinham medo de confessar, porque não queriam ser repreendidos.
Lembra? Lembra dos pais daquele moço que foi curado, o cego de Jericó? Cego de nascença, não é de Jericó. É o cego de nascença, capítulo 10, capítulo 9 de João. Os fariseus chegavam para os pais dele, ele era cego, quem deu vista para ele? Eles ficaram com medo, porque os pais perceberam que se eles falarem que foi Jesus, eles vão tirar, vocês vão ser excluídos da nossa sociedade. Olha que coisa, já naquele tempo já estavam marcando o 666 na mão, na testa, mas aquele homem que foi curado, que passou a ver, ele disse, a única coisa que eu sei, eu era cego, estou vendo. E quando ele encontrou com Jesus, ele ajoelhou e adorou o Senhor. Nós o seguimos, irmãos. Por que nós seguimos a Cristo? Porque nós queremos que Ele guie as nossas vidas. Querida igreja, vocês não são pessoas que fixaram no mundo. Os mundanos estão parados no mundo. Eles olham o mundo, eles admiram o mercado do mundo. Eles admiram o que passa na televisão, eles admiram o que vê na internet. Eles estão sempre impressionados com as invenções novas do mundo. Nós estamos andando, nós estamos atravessando este mundo, irmãos. Tudo aqui vai passar, né? Quando vocês estão indo de carro ou de ônibus, vocês veem como as coisas passam, né? Quando viajamos daqui para São Paulo, nós vemos as cidades passando, né? Campinas, Sumaré, e outras cidades, até chegar em São Paulo. Nós estamos assim também passando. Quem está guiando nossas vidas? Eu não sei o caminho, você não sabe. O caminho é estreito, é perigoso. Nós temos perigo para todo lado. Satanás nos odeia, os demônios querem nos atingir. O mundo quer nos perseguir, quer nos derrotar, quer nos derrubar. Nossa fé está em perigo, irmãos. Então nós precisamos daquele que nos guie. Você lembra do Salmo 32? Quando Jesus fala, eu te ensinarei, orientarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Quantas vezes você está indo para algum lugar e ele adverte, cuidado, 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 não assiste isso, feche isso aqui, orientando para o bem nosso. Ele é o nosso Senhor, ele sabe dos perigos que nós passamos e o que nós devemos fazer. Ele sempre está nos orientando, irmãos, cuidado, você tem que estar lendo a Bíblia, orando, cumprindo com o seu dever. Irmãos, o mundo hoje mergulhou tanto dentro da igreja, tanto que eles fazem de tudo hoje para conformar o mundo com a igreja e conformar a igreja com o mundo. Tá? Eles estão fazendo de tudo. Tá? O pensamento do mundo hoje é mulher não é mais submissa ao marido, os maridos, os homens são, vamos dizer assim, bobos, não sabem como guiar a família, não são sacerdotes, não temos isso, até dentro das igrejas, cada um faz o que quer a mensagem que gosta, quer ouvir aquilo que eles acham que é bom, eles não gostam muito, o tipo de música que eles gostam, é tudo isso hoje. Mas nós seguimos a Cristo. É Ele que nos orienta e Ele vai guiar nossas vidas. Lembra do Salmo? Guia-nos pelas veredas da justiça. Nunca Jesus vai nos guiar por caminhos, mesmo aparentemente tortuosos. Nunca. Ele sempre vai guiar. Ele vai ensinar você, irmã, seja uma mulher honrada dentro da sua casa. Cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Não seja idiota entrando no mundo, querendo ganhar dinheiro, à custa dos seus filhos serem jogados. Não faça isto, né? Disciplina, fala com os pais sobre disciplina dos filhos. A igreja, irmão, que hoje eu vejo pessoas encarenadas, eu sou crente em casa mesmo. E tem líderes perigosos dizendo, você é crente em sua casa. Mas note, a Bíblia nunca escreveu algo que não fosse para um grupo de pessoas.
Você vê, no Novo Testamento é sempre a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, os pastores guiando um rebanho. Irmãos, e é assim, queridos irmãos, nós ouvimos a sua voz, provamos que o seguimos, pelo fato, pastor, mas eu não vejo Cristo. Você não vê Jesus. Não tem revelação. Outros movimentos aí estão ensinando revelação. Jesus me falou, eu tive uma revelação. Nós não temos isso. Nós vivemos segundo as Escrituras, irmãos. Se você não aprendeu a viver pela fé na Bíblia, você tem que aprender a andar. Senão você vai engatinhar. Você vai ser rebelde. Porque o crente vive pela fé. Tá? E isso é importante, irmãos, que nós saibamos viver pela fé. Segure bem seu filho aí, irmão, tá bom? Segure, porque ele precisa aprender, tá bom? Vamos lá, irmãos, vamos para a segunda parte. Servos fiéis, olhe bem o texto. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Vamos lá. Segundo lugar, os servos fiéis estão prontos para servir. Me serve. Querida igreja, vocês não têm nada, nem eu. A minha casa não é minha, nem é da Vívia. O que vocês têm não é de vocês. O mundo vive daquilo que eles acham que o mundo que tem. Eu vejo lá a vizinhança minha. Eles ganham dinheiro para tomar cerveja, fazer festa, ir para a piscina, por música. Vivem assim, achando que é deles. Eles não adoram a Deus. Mas, irmãos, nós estamos no mundo para servir. O Senhor nos chamou para servir. Quando você lê o livro de Jó, você fica impressionado. Porque fala, o que Deus fez com Jó? Matou todos os filhos, tirou tudo o que ele tinha. A mulher dele mandou ele morrer. E depois tirou a saúde dele, ficou, não sabemos quanto tempo, tomado de dor, de tristeza, sofrendo interiormente, bem como exteriormente. Mas no final, no capítulo 42, Deus, num versículo só, ele chama Jó, meu servo, 4 vezes. Meu servo. Sabe o que é? Aquele livro de Jó você tem na mão. Está vendo por que Deus usou Jó? Deus usou Jó como uma caneta. Ele colocou a tinta de Jó dentro da caneta Bic, usou, escreveu e depois falou, tá bem, você era meu servo. Acabou a tinta, agora eu vou levar você para o céu. Está vendo, irmão? Nós somos servos. As irmãs aí, puxa vida, vocês são servas. Estão no lar para servir o Senhor. Ele está cumprindo através da sua vida. Não decepcione o Senhor. Não. Ele está cumprindo o propósito dele na sua vida. De glorificar a ele. Ele chama você, irmã Rosa, serva. Virgínia, serva. Jessé, servo. Bíblia, todos aqui são crentes, meus servos. Depois, no final, a tinta acaba e ele nos leva, irmãos. Ele usou Dona Nádia, mais de 60 anos. Acabou a tinta. Pronto, levou. Então, queridos irmãos, é assim, meu servo. Vamos lá. A prova clara de que alguém é servo é porque quer servir. Tá? E sabe qual é o modelo principal de servo? Ele falou várias vezes, eu vim ao mundo para servir e dar a minha vida em resgate. Ele não veio para passear, ele não veio para admirar, saber, eu quero saber como é o homem. Não, ele veio para servir. Jesus pôs isso como a armadura na vida dele, na mente dele, nas emoções dele, e caminhou como servo. Estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Se vocês perderem isso de vista, acaba. Eu conheço, eu já falei dos irmãos, um pastor amigo meu, a dona Vívia conhece, pastor José Rastro. Ele deixou o conforto do povo dele lá nos Estados Unidos.
Ele faz questão de viver numa casa simples. A dona Vívia viu. Por quê? A gente percebe o que ele usa, o que ele tem, os recursos que tem, ele aplica na obra de Deus. Ele trabalha para servir. Esse tempo atrás ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que ele já comprou o túmulo ao lado da esposa dele. Está com 80 e poucos anos, esperando o momento quando Deus vai levar. O que ele tinha, conforto, essas coisas, vai embora. Nós estamos no mundo para servir. Queridos, você fala, mas eu sou tão pequeno. Serve. Está vendo? Você tem, eu sou pobre, você está servindo. Como pobre ou como rico, você está servindo. Como culto ou como alguém muito simples, está servindo. Você tem poucos recursos, está servindo. Seu marido não é crente, está servindo. Seus filhos, está servindo. Nós estamos servindo a Deus. O servo também, irmãos, é diligentemente, um servo do Senhor. Você nota como os ímpios servem os seus ídolos? Servem. Tá? O católico há de servir Maria. Serve aos homens que enganam. Está vendo? Mas nós seguimos e servimos a Cristo, o nosso Senhor. Se não servirmos a Ele, fatalmente serviremos ao pecado. É triste. Eu vejo multidão escrava do pecado, do cigarro, da pinga, dos vícios, da idolatria, da comida, do dinheiro, tudo servindo ao pecado. Nós servimos ao Senhor. Tá? E Ele nos libertou da escravidão para que pudéssemos servir a Ele com um imenso amor. Outro detalhe, os servos não fogem, não se sentem acovardados, não seja covarde. Eu tenho falado isso para irmãos, seja corajosos, não tenha medo do mundo cruel. A última coisa que o mundo pode fazer conosco é nos matar. É a última coisa. E Jesus fala para nós não termos medo deles. Eles matam o corpo da gente, mas não matam a alma. Tá? Fatalmente teremos que morrer, a não ser que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Mas nós iremos morrer. Tá? Então, irmãos, não se sintam acovardados. Tá? Sintam humildes. É tão maravilhoso servir a Cristo, né? Os servos têm confissão definida. Eu sirvo ao Senhor. Estou em minha casa, humildemente, servindo a Deus. Se você está cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, não ignorando suas responsabilidades, você está servindo ao Senhor. Os servos também sentem vazios de si mesmo. Quem sou eu? Não tenho nada. Eu sou apenas servo. Lembra? Eles não têm sua vontade dominada por eles mesmos. Eles submetem. Minha vontade é tua vontade, Senhor. Tudo meu é teu, meu corpo é teu, tudo é teu. Enquanto o mundo aí está escravizando mais e mais no adultério, na fornicação, na mentira, nos vícios, nós entregamos nossos corpos ao Senhor para servi-lo. E lembra que o servo naquele tempo do Velho Testamento, quando ele amava o seu dono, ele chegava e falava, eu quero ser seu para sempre. O dono levava o servo e furava a orelha dele lá. Ele ficava com aquela orelha furada, dizendo que ele era para todo sempre. Ele era servo daquele senhor. Tá? Então, irmãos, nós aprendemos com servos fiéis também. Quantos homens de Deus têm me ensinado? Pode ensinar vocês também. Aprende com aqueles que... Por isso que vocês precisam do pastor. O dia que eu morrer, outro pastor virá.
Mas vocês precisam de homens com exemplos de vida para orientar vocês. A igreja deve ser um palco de homens e mulheres que são exemplos. Está faltando hoje, eu tenho falado isso várias vezes para os irmãos. Homens e mulheres corajosos, que ajudam os mais jovens, as moças que querem casar, os rapazes também a serem homens. Tá? E assim, queridos irmãos, nós somos servos. Tá? Vamos lá. Se ele nos chama de servo, implica que ele é Senhor. Se ele me chama de servo, é porque ele é o Senhor. Tá? Então, devemos espelhar nossas vidas na vida dele. Devemos ser humildes. Jesus foi humilde. Sendo ele Deus, ele foi humilde, ele colocou de lado todos aqueles atributos da divindade dele. Ele colocou de lado. Ele bebeu a água que nós bebemos. Ele comeu o pão que nós comemos. Ele viveu assim, simples, como servo, para servir ao seu povo. Fujamos do espírito arrogante deste mundo, que tem aquela mentalidade do seu arrogante Satanás, né? O mundo é assim, o mundo vive de aparência, de beleza, olha muito para a beleza física, para o corpo forte. Nós não olhamos para isso, nós não olhamos a aparência, nós vivemos na humildade do Senhor, nós olhamos as almas, nós humildemente adaptamos com qualquer pessoa. Nós não olhamos se a pessoa é rica, não, nós olhamos o homem lá dentro, não olhamos a aparência, ó aquele vestido bonito, ó aquela roupa bonita. Não, nós vivemos por amor às pessoas e não temos esse espírito arrogante que o mundo tem, porque o chefe deste mundo é arrogante. Deixa eu terminar aqui, passando para a parte final. Os irmãos percebem que eu estou correndo aqui, tá? E por fim, servos fiéis serão recompensados. O que diz o texto? O meu Pai o honrará. Que coisa, né? A gente sempre trabalha para receber, né? Você trabalha em qualquer lugar, você espera estar trabalhando com afinco para depois receber a sua recompensa. Você pensa que Deus não recompensa? A gente pensa que Deus é tão injusto, tão cruel. Quem trabalha para Ele e Ele não recompensa. Dias atrás, eu falei para os irmãos daquela jovem que perdeu a mãe. Ela é uma órfã, né? E ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse: pastor, eu estou sozinho. Me dá até vontade de me matar. Eu mandei essa mensagem para ela, um pouco dessas verdades para ela. Deus preparou isso para você. Deus tirou sua mãe. Ele tira o melhor de nós para dar excelência. Eu falei para ela de Jacó. Deus tirou Raquel, a mulher que ele amava. Tirou José, o filho que ele amava. Mas depois trouxe uma recompensa, uma alegria. E ele foi um homem de fé depois. Olha que fantástico. Que Deus faz. Por quê? O Pai honra. Irmãos, José sofreu, longe da família, órfão, escravo, foi para a casa daquele Potifar, foi denunciado como uma coisa que ele não fez, foi para a prisão, ficou mais de 2 anos lá na prisão. Não parece injustiça de Deus? Parece. Mas quando Deus o levantou, ele foi colocado numa posição maravilhosa. Eu tentei falar isso para aquela jovem. Deus honra. Você está fazendo um serviço para Deus. Tá? Encare pela fé. Tá, queridos irmãos? É uma honra servir ao Senhor. Né? Nós queremos sair do conforto. Né? Nós não queremos sair do conforto, digo. Nós sempre queremos uma zona de conforto aqui no mundo. Sai da sua zona de conforto. Coloque nas mãos do Senhor, como servo dele. Aprenda a orar, irmãos. Aprenda a ler a Bíblia.
Vem na igreja. Lute com os servos do Senhor. Lute pela causa do Evangelho. Batalhe pela verdade. Batalhe para ver as almas sendo salvas. Batalhe para a causa da glória de Deus neste mundo. Lute. Pastor, mas eu sou tão simples. Não importa. E se entregue. Você está servindo ao Senhor. Olha, irmãos, é maravilhoso você chegar e poder o pastor contar. Olha, eu conto com aquela irmã em oração. Eu conto com aquela outra irmã. O culto é de Deus. Nós estamos servindo ao Senhor. E não é honra servir? Já em si é uma honra servir. Nós estamos lidando com aquele que foi o modelo. O que ele fez por nós, irmãos? Ele deixou o céu por amor a você? Por amor a Davi? Deixou o céu por causa de mim? Eu posso usar uma ilustração? A irmã não está aqui, a irmã Solange. Ela passando por lutas, prova com a filha dela. Mas ela fala, pastor, eu estou aprendendo a amar aquele que morreu em meu lugar. Honrar, mesmo que eu sofra aqui. Mas eu quero honrar o meu Senhor. Olha, queridos irmãos, aprendemos com ele. Porque ele está nos servindo ainda, é incrível. Ele não parou de servir. Quem dá a comida para você? É seu braço? É sua força? É o seu trabalho? Não. É o Senhor quem põe na mesa. É Ele que prepara a mesa para nós, queridos irmãos. Quem arruma um serviço para você? Foi você? Não. Quem trabalha com eficiência? Quem deu inteligência? É Ele. Quem cuida de nós? Que não deixa faltar nada? Ele. Sirva ao Senhor. Escuta, e é maravilhoso. Sabe, Ele nos dará a recompensa. Ele sempre nos dá. Lembra daquelas parteiras nos dias de Moisés? Elas voluntariamente serviram. E o Senhor fez o que com elas? Concedeu família para elas. Elas eram solteiras. Mas elas serviram o Senhor com tanto prazer que Deus deu família para elas. E é o que elas estavam querendo. Lógico, uma mulher sozinha, por exemplo, quer ter um lar, quer ter a bênção de ser cuidada por alguém. Porque é mulher. Né? Então honra o Senhor. Honra o Senhor. Eu vejo aqui, tem maridos que não estão nem aí com Deus. Não tem problema. Sirva o Senhor. No dia certo, Ele opera maravilhas. No dia certo. Deus todo dia está recompensando a gente, irmãos. Todo dia. Você vem para a igreja, você pensa que você fica sem recompensa. Você está trabalhando para Ele. Ele não espera até o final do mês. Até o final do dia, Ele dá a recompensa. Dá. E vem, meus irmãos, vem em forma de consolo, conforto, alegria, prazer. De repente, os servos do Senhor estão vendo pessoas ao seu redor, vindo na igreja. Eu quero ir lá na igreja com você. Porque o seu Deus vale a pena. Você serve. Está vendo? Pode esperar, irmãos. Tem recompensa. Quando você pensa que não, que a coisa está difícil, o Senhor começa a operar maravilhas. Calma. A gente tem pressa em coisas. Ele trabalha no tempo dele. Somente humildemente, em oração, em calma, espere no seu Deus e sirva ao Senhor. Está difícil? Tá. Mas milhares de santos serviram ao Senhor, morreram e tem a recompensa eterna, o galardão eterno lá na glória. Então sirva ao Senhor. Nós queremos ver o quê? A glória de Deus neste mundo. Aqui em Ribeirão Preto, irmãos, a glória de Deus, salvação de almas, pessoas se arrependendo dos seus pecados. Nós estamos querendo servir. Eu não quero melhora financeira do Brasil. Eu não estou por trás disso. Não estou atrás de que o povo tenha emprego. Eu quero ver pecadores se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Cristo de todo o coração. E para isso, nós temos que servir da maneira certa. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.